Meus irmãos queridos, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz os recebe mais uma vez com muito carinho para mais uma tarde e noite e que, sem sombra de dúvida, o objetivo será acrescentar valores ético-morais que nos proporcionem fazer escolhas mais favoráveis. De maneiras que, meus queridos, sintam-se como se estivessem em sua própria casa. Nós vamos orar, propiciar que o nosso clima fique ainda mais favorável do que já está. Os benfeitores já estão conosco, sem sombra de dúvida, nos amparando, nos iluminando. Em seguida, nós faremos uma pequena leitura introdutória e passaremos a palavra ao nosso Laudelino Risso, companheiro nosso aqui da Sociedade da Regional, que vai desenvolver a temática A Irmã Morte, Vai trabalhar essa temática muito interessante para todos nós. Unamo-nos, por favor, em pensamento. Pai da vida, misericórdia infinita, que um dia, por amor, nos impulsionou à vida, dando-nos o início de simples ignorante, para que no espaço e no tempo, de existência em existência, fôssemos nos tornando responsável por nós mesmos, adquirindo autonomia de trabalharmos nesta vinha imensa de amor e de esperança, caminhando para o futuro que nos espera, pleno e rico de luz. Genuflexos em espírito, Senhor, vos rogamos que a nossa vontade e o nosso desejo de acertar sejam potencializados para que nós possamos acelerar esse processo de redenção. Abençoa-nos a todos nós, inspira através dos vossos filhos mais luz do nosso facilitador da tarde, para que a mensagem, sem sombra de dúvida, provoque em nós profundas reflexões. Que assim seja, Senhor. 1971, Martins Peralva escreve o Pensamento de Emmanuel. Nós queremos tirar um pequeno trechinho de um dos capítulos que guarda a relação com o que o Laudelino vai trabalhar. Diz o nosso querido benfeitor Martins Peralva, que já está na dimensão espiritual, não? Além de seu papel eminentemente esclarecedor, caracterizando a base de sua filosofia, tem o Espiritismo outra função não menos importante junto à criatura humana, sujeita, por efeito da própria condição de nosso orbe, às mais dolorosas vicissitudes no campo moral e físico, a de confortá-la, de consolá-la nos instantes cruciais da existência. Apesar da velhice do mundo e da não menor velhice das religiões, sob o ponto de vista da cronologia, muito pouca gente acostumou-se com a separação dos entes queridos em consequência da morte física ou desencarnação. A dor de quem fica é, bem o sabemos, motivada pela falsa e errônea ideia de que a morte seja o fim, separando para todo sempre, irreparavelmente, os que partem dos que ficam na ribalta do mundo. É bem verdade que as religiões orientais apontaram sempre a morte por simples fenômeno de separação da alma do corpo, com a continuidade por aquela em lugares de gozo ou sofrimento de sua vida. Nem por isso, porém, tais mensagens de imortalidade ressoaram positiva e beneficamente na inteligência humana. Apesar de todos os preceitos imortalistas das religiões que precederam a doutrina dos espíritos, a perda dos entes amados ainda repercute como tragédia de angústia e sofrimento para familiares e amigos mais chegados. Será que a doutrina espírita equaciona estas questões? Vamos ouvir o nosso Laudelino sobre esses assuntos tão importantes. Laudelino. Boa tarde, boa noite a todos. Que a paz de Jesus
possam nos envolver a todos nessa linda tarde de sábado. Na temática de hoje, começaremos fazendo uma pequena reflexão. Mas nessa reflexão eu gostaria que todos vocês participassem comigo. Imaginemos agora que, se realmente fosse uma realidade, cada um de vocês, em conjunto comigo, ganhamos em um sorteio uma viagem. E essa viagem será de 10 dias a Paris, tudo incluso. A única coisa que você pode deixar em casa é sua carteira, sua bolsa. Não vai pagar nada. A viagem tem só uma coisinha aí que vai exigir de vocês. Segunda-feira, cedo. E a pergunta que eu faço: o que é que vocês vão levar nessa viagem? Aí vocês me perguntam, mas que tipo de viagem que é? Olha, vai ter jantares elegantes, passeios ao ar livre, talvez aí uma canoagem, piscina. E como qualquer viagem, a gente já começa a imaginar, né? O homem pensando, assim, mas que restaurante será que eu vou? E a mulher pensando nas 3 malas que vai encher, né? 4. Mas que roupa que eu vou pôr? Que sapato que vai combinar? O que eu preciso levar nessa mala? E a viagem, se vai fazer frio, vai fazer calor. Porque se eu fazer uma viagem que é onde esteja nevando e eu levar biquíni, talvez eu vá sofrer bastante frio. Porque talvez só vai ter biquíni e roupa de verão na minha mala. Mas talvez aonde eu estou indo está um inverno rigoroso. Se fosse fazer essa viagem realmente, estou com o ticket daqui. Quem que gostaria de ir para Paris, por favor? Não, minoria? Ninguém quer? Não. Essa viagem, segunda-feira, possivelmente não aconteça. Mas uma viagem certa, que todos nós temos. O ticket da viagem já está no nosso bolso. É a morte. E essa viagem nós não vamos poder não realizá-la. Pode ser hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 50 anos. Mas nós não sabemos o momento. Agora, a proposta de hoje é: o que é que eu estou colocando na minha mala para essa viagem? Porque quando pensamos no ditado popular, poxa, mas caixão não tem gaveta, meu amigo. Você não leva nada. E se pensarmos no espírito imortal, será que nós realmente não levamos nada do que aprendemos aqui? Do que vivemos aqui? Porque se pensarmos realmente que voltamos a fazer parte desse todo, nós perdemos a nossa individualidade. E esses momentos, os nossos tropeços, aquela fase mais difícil da nossa existência, às vezes aqueles momentos de saudade, aqueles momentos realmente de dificuldades, que hoje nos transformaram em pessoas melhores. Somos o que somos graças às pedras que nós desviamos e vencemos, desses obstáculos que a vida vem nos colocando. E esses esforços que nós já adquirimos, nós levaremos nessa viagem. Agora, o que mais que eu posso colocar ali? Porque a partir do momento que eu tenho essa viagem, o meu corpo físico liberta o meu espírito. Mas aonde o meu espírito vai? Para onde que será que ele será destinado? Aí também entramos naquele ditado popular: poxa, mas ninguém voltou para contar. Será que não? Pegamos no livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Somente ali nós podemos encontrar 67 relatos de espíritos que voltaram para contar. E Allan Kardec teve o critério de separar cada um desses espíritos e dividir
espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos endurecidos no mal, espíritos com expiação e provação. Podemos pegar ali os relatos desses espíritos e ali conseguir aprender aonde o meu espírito vai, exatamente aonde o meu coração está. Se nesse momento da desencarnação a minha mente estiver ligado na matéria, é ali que eu fico. Mas nós pensamos, mas que tipo de matéria? Serão os tesouros? Poxa, fui e o cofre ficou cheio, não consegui gastar tudo, que tormento, que agora quem vai gastar é o meu genro, e estou atormentado com aquilo, e o meu espírito não vai gozar de uma liberdade ou de alguma paz íntima. Mas a preparação para essa viagem, o principal mecanismo a ser trabalhado é justamente deixar os laços que nos prendam a essa matéria de forma real. Não somente aos laços do materialismo puro, mas quando Jesus convida aquele jovem, vem, segue-me hoje, e o jovem fala, não teria problema algum de deixar os meus bens, e não eram poucos, mas me permita amanhã fazer a minha prova de quadribiga, que venho me preparando há tanto tempo, e tenho certeza que eu levarei a glória da vitória ao meu reinado. Hoje, ele estava disposto a se libertar desses bens materiais, mas ainda não daquele poder ilusório da vitória. E quando começamos a realizar uma autorreflexão, quais são os pontos que eu ficaria preso quando a irmã morte vir bater a minha porta? Só que muitos de nós acabamos deixando a morte de um assunto tão escuso, tão lateral às nossas discussões, que sempre relatamos que a morte vem sempre de surpresa. Para o espírita, não mais. Porque vivemos com a certeza que podemos morrer hoje. Agora, quantos de nós temos a maturidade para ter um diálogo fraterno em casa, após o Evangelho no lar, sobre a morte? Pegar a esposa, pegar o esposo, os filhos mais maduros que consigam compreender, a mãe, o pai. E se eu morrer hoje, o que você faria? O que você faria para trabalhar? Como é que você sustentaria as crianças? Que colégio você ia levar? Você ia continuar levando na evangelização? Porque se eu me for e isso me preocupar, me causará tormento nesse processo de desenlace. Então essa conversa é principalmente o quê? Para a minha libertação. Da mesma maneira, quando eu terminar, você me fale você o que você quer. Se você morrer, o que você quer e como você gostaria que fossem direcionadas algumas questões. Muitas vezes podemos falar, mas mãe, se eu morresse, teria alguma coisa, talvez você quisesse me dizer, alguma coisa de repente que ainda falta, meu Deus do céu, fale de morte não, vai atrás disso aqui para cá não, mas com a única intenção, mantermos na ignorância. Mas o que ocorre? Aquilo que nós não discutimos hoje, quando nós encostarmos a nossa barriga e olharmos aquele nosso ente querido, com aquele corpo físico já desvitalizado, aí gostaríamos de ter uma conversa. Faltou aquele beijo. Mas aquela conversa poderia me dar aquele beijo. Talvez não com o mesmo sentimento, mas é o beijo. E a recordação daquele beijo ficaria. A saudade vai existir, sem dúvida, da presença física, da transferência fluídica. Mas podemos também ter a certeza que podemos conectar aos nossos entes queridos através de uma prece.
Mas a nossa preparação para a nossa bagagem, para essa viagem, o que nós não podemos levar de forma alguma, ou na menor carga possível, são os arrependimentos e as mágoas ainda mais resolvidas. O arrependimento supérfluo, sem nenhuma visão de um processo de reparação, uma mágoa. Quando Jesus vai, reconcilia hoje, vai agora, porque daqui um pouquinho a morte pode bater na tua porta. E temos a oportunidade hoje, porque muitas vezes as nossas inimizades ou esse processo de reconciliação não está muito longe. Não são amigos a longa distância, às vezes é dentro de casa. Às vezes é aquele irmão, aquela irmã, é aquela mãe, é aquele tio. Mas eu fiquei 8 anos sem ver o indivíduo. E quando eu vejo só a maneira dele fechar a porta, que eu acho que é meio violenta, aquilo ferve dentro de mim. E já volta todo aquele sentimento. Por que será? Por que será que aquela alma me produz todos esses sentimentos? Mas mais do que isso, por que mantém-se vinculado comigo hoje na mesma família? Será que não é um momento para que eu possa me reconciliar com ele? E o momento em que essa vida física termine e que o meu espírito continue a sua jornada, eu consigo olhar para esse meu irmão e ver que os nossos débitos, enfim, foram quitados, apaziguados, nem que seja parcialmente, mas o sentimento de ódio já não existe mais. A morte preocupa, porque esperamos uma morte natural, como se fosse o apagar de uma vela. 90, 91 anos, adoece, vai para o hospital, vai lentamente, e foi. Essa é uma morte natural, como se as outras fossem a exceção. Mas nós vemos que a exceção não é tão rara. Temos acidentes graves, temos suicídios, temos crianças que morrem, e não é raro. E às vezes também não morrem somente de uma patologia, também tem mortes traumáticas. Mas qual é a justiça divina nisso? Será que existiria uma justiça divina em um pai enterrar o corpo da sua filha? Aquele querubim? Qual a justiça divina daquela viúva, vendo o caixão do seu marido que se atirou do precipício e sequer pôde dar o último beijo, porque o corpo já não poderia mais ser aberto naquele caixão? Era um marido exemplar, pai exemplar, e a depressão em 3 meses levou a esse ato cruel. Será que aí ainda existiria uma justiça divina? Nós vamos entender. Mas antes disso, na pergunta 154 até a pergunta 165 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os espíritos a respeito da morte. Ele vem nos trazendo como que se dá a morte. Então, para entendermos que temos um corpo físico e um espírito. O corpo físico, nós como co-criadores, criamos. A mulher, num processo de gestação, ao ligar o espermatozoide e o ovoide formando o zigoto, começa o processo de formação do corpo físico. Agora a alma, quem cria esse psiquismo divino. E somos criados simples e ignorantes. E nesse desenlace, o nosso espírito, ele vai soltando cada uma das células do corpo físico, através do perispírito. Corpo, espírito, ligados através desse perispírito, célula a célula, 100 trilhões delas. E quando morremos, esse fio vital é cortado e começa o processo de desligação. E pergunta, mas a dor? Para a alma, não.
mas a alma que não está presa ao materialismo, porque para ela é um sentimento de liberdade. Agora, para aquela alma aprisionada ao corpo físico, ao sensualismo, ao materialismo, a dor é muito grande de deixar o seu bem mais precioso, porque dedicou a vida ao corpo físico. E isso vai gerar dor. Dor que o espírito pode sentir o processo de putrefação do corpo. Sentir na sua alma. Quando pensamos nesse processo da morte, entramos nas mortes e vemos que se realmente a morte natural se desse só dessa maneira, mas essas mortes traumáticas, como que é esse processo de desenlace? O espírito, vamos começar com uma criança. Quando André Luiz fala, não existem crianças, espíritos infantis e crianças em umbrais. Mas e a criança que morreu com 5 anos de idade? Qual foi o mal que ela fez? Qual foi o bem que ela fez? Ela não fez. Mas qual seria então a justiça divina em causar esse sofrimento a essa família? Um sofrimento físico, às vezes, àquela criança. Como que esses pais que estão ali criando um sentimento de amor, 5 anos convivendo constantemente, de repente ver arrancado do seu seio aquele corpinho ainda frágil? E Allan Kardec também na pergunta 199 traz, por que essas mortes acontecem? E os espíritos esclarecem que a criança normalmente, quando é levada nessa tenridade, ela vem para resgatar os anos que deveria ter cumprido em jornada anterior. Normalmente como um suicídio indireto. Olha, eu trabalho como workaholic, não tenho horário. Como? Mas eu gosto de comer. Cigarrinho mas eu gosto. A bebida também vai. Deveria viver 70 anos. Desencarno, teu processo reencarnatório era para terminar com 70. Está aqui, ó. Antes de você reencarnar, você assinou aqui, ó, 70 anos de jornada. Agora você gastou os teus fluidos e os fluidos vitais duraram até 65. Você ficou com 5 de débito. Você volta para quitar esses 5. Mas a gente pensa, mas e aquela família? O que tem a ver com aqueles 5? Muitas vezes aquela família, naquela reencarnação, às vezes nada. Da mesma forma que a criança. Mas se pensarmos na imortalidade da alma, aquele casal está vinculado justamente a aprender a criar um sentimento de amor àquela criança. Mas não necessariamente aquela figura, mas a figura infantil. Porque tem nos seus débitos perante a lei divina ainda algumas atrocidades, equívocos ou coisas erradas à figura infantil. E hoje deseja amar e ter novamente ao seu seio e não consegue. Mas a criança que se foi, como fica? O espírito infantil pode gradativamente atingir uma forma adulta no plano espiritual, ou pode ser levado à reencarnação já rapidamente. Para seguir o seu processo reencarnatório. Reencarnou, cumpre aqueles 5 anos, espera um pouquinho e você vai ter uma nova existência. Não necessariamente naquela família. Mas e quando pensamos na morte trágica, às vezes, daquele nosso ente querido? Seja ele através de um assassinato, de um atropelamento. Sabemos que também no seu plano reencarnatório estava lá, para a desencarnação ser realizada daquela forma. O mal é necessário, mas ai daquele que cometa o mal e de repente puxa o revólver. Era uma morte violenta? Não necessariamente
pelo revólver, pela arma de fogo. Poderia ser violenta caindo um poste na cabeça. É uma morte violenta. E não usaria a mão de ninguém para que aquilo acontecesse. Mas o que ocorre com aquela alma? Se realmente na sua vida conseguiu angariar fundos na sua bagagem para essa viagem, aonde tenha consolado as almas, enxugado as lágrimas e serviço ao bem, com certeza ele terá o amparo necessário. Um momento de surpresa, de ver o seu corpo físico, e de repente ver ele ao lado, e falar assim, mas eu estou morto. Mas para nós espíritas, nós já vamos identificar, já não tenho mais controle daquele corpo físico. O jumentinho da qual o meu espírito habitava, já não mais me é útil. Preciso seguir o meu caminho e seguir a minha jornada. E o meu sofrimento já não é mais um sofrimento físico, mas às vezes o sofrimento daqueles que ficaram. Porque o sentimento que irradia para mim de desespero dos familiares para comigo que parti num acidente trágico, às vezes é o que mais me limita e me aprisiona ainda a seguir planos superiores. Então o nosso desespero, além de não auxiliar, agrava, segura. Mas por quê? Porque ainda temos a ignorância a respeito do assunto. E quando pegamos um suicida, que o melhor livro hoje para pegarmos em relação ao estudo, em relação à parte do suicídio, Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira, Francisco Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, traz o relato da sua existência no plano espiritual após o ato do suicídio. Todo o tormento que o seu espírito passou após esse ato, considerado como um tapa na cara de Deus, um crime contra a vida. Mas vejamos nós, que em 1857 nasce a doutrina consoladora prometida por Cristo, que até então, esse ato, esse indivíduo estava lançado ao inferno eterno. E a doutrina dos Espíritos vem dizer que não, que é um espírito que errou, como todos nós erramos, e que o seu erro terá como ter uma reparação. Existe um sofrimento porque a sua mente está atormentada, mas isso também passa, o tormento também passa. Vejamos que quando Jesus chega para receber Maria, sua mãe, e diz, mulher, é vontade de meu Pai que no meu reino tu sejas a rainha. E essa mulher, junto com as legiões de servos de Maria, são os indivíduos responsáveis a receberem essas almas atormentadas que se lançaram ao suicídio. Como ela dizia que isso também passa, também passará. E ela está ali a auxiliar essas almas. E a doutrina consoladora vem nos ensinar que justamente o tormento do processo de desligação desse corpo físico, o espírito nesse corpo físico, será muito mais tormentoso, sem dúvida. Sem dúvida. Mas essa alma gradativamente terá as novas oportunidades da reparação. Esquecemos hoje que a doutrina consoladora, ela vem criando uma base com a filosofia e a ciência, mas levamos muito em consideração a ciência e esquecemos que para consolar a alma temos que atingir o coração dela. Quando pegamos na nossa criação simples e ignorante, nós vamos vencendo as nossas paixões e os nossos instintos, através da nossa evolução, através da inteligência e da razão. E quando vamos criando essa inteligência e essa razão, vamos vencendo os nossos conflitos íntimos. Agora pensamos, mas eu tenho que falar a verdade. O que acontece com a alma de um suicida? A alma daquele ser equivocado, da mulher equivocada, daquele ser que
criou e adulterou o sistema em relação a onde ele habitava. É importante que ele saiba e a família saiba. Sem dúvida. Mas é importante saber que aquele irmão que fala é o teu irmão, filho do mesmo pai que tu. Quando pensamos em 1857, quando a Cidade de Luz recebe a doutrina dos Espíritos, como está a doutrina espírita lá, nos anos de hoje? Muito difícil você chegar numa livraria e encontrar o livro dos Espíritos. Chegar nas bibliotecas e pedir aonde está algo sobre o Espiritismo. Uma prateleira pequena. Mas surge no Brasil o coração do Evangelho. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, nos trazendo uma mensagem verdadeira e pura a respeito do Espiritismo, mas não mais com palavras, mas sim com ações, exemplos, nos trazendo para nós a maravilha que o Espiritismo ensina. Quando Chico Xavier coloca, ainda bem que Allan Kardec colocou que fora da caridade não há salvação, porque fosse fora do Espiritismo, talvez eu tivesse escolhido outro caminho. Mas a elevação desse espírito que pôde compreender que a doutrina espírita, da qual ele fincou raízes, não era só com palavras. Quando Jesus nos traz o maior ensinamento sobre a morte, quando estava ele, já no anoitecer, quando recebe a visita de Nicodemos, e Nicodemos chega, doutor da lei, doutor em Israel, mestre, para que tu faças o que fazes, é necessário que Deus esteja contigo. Sou intérprete da lei de Moisés, e desejo saber de ti, o que preciso largar para conhecer o reino dos céus. Jesus fita e fala: Nicodemos, indiferente da interpretação da lei divina, da lei de Moisés, mais do que interpretar e raciocinar é sentir. Em verdade vos digo que é necessário que nasça de novo. Mas mestre, como poderia um homem velho entrar novamente no ventre da sua mãe? Em verdade vos digo que o que é carne, o que é espírito é espírito, o espírito é livre e voa onde quiser. Nicodemos confuso. Segundo Amélia Rodrigues, traz que nesse momento ele já havia identificado, porque ele já tinha ouvido sobre o renascimento. Mas se ele aceitasse sobre o renascimento, ele teria que mudar a sua conduta. Então ele indaga a Jesus: mas como que isso é possível? E o mestre diz: mas nós damos testemunho do que vivemos, e tu não aceitas o nosso testemunho. Se ages assim quando eu falo das coisas terrenas, imagine quando falar das celestiais. E o diálogo está encerrado. Nicodemos percebeu que Jesus não falaria mais nada a respeito da temática. Nicodemos sai, aturdido, confuso, pensando justamente no diálogo que ele teve a oportunidade de ter com Jesus. Mas no livro Boa Nova, Humberto de Campos traz um pouquinho mais a respeito desse encontro. Porque nesse encontro estavam ainda Tiago e André, ouvindo Jesus falar com Nicodemos. E Jesus percebe a cara dos dois, os pensamentos dos dois, e fala: mas por que esses pensamentos? E essa face de surpresa? O corpo é como uma veste. É como uma árvore que arrancamos um galho. E o novo broto começa mais forte, mais verde, podendo produzir frutos mais doces. O corpo sendo a veste, o homem é o seu proprietário. E o homem, por ser filho de Deus, terá novas oportunidades para ter novas vestimentas.
Eles haviam entendido a parte do renascimento. E então André indaga: mas se o corpo, mestre, realmente é a casa do espírito imortal, por que estamos vinculados às vezes com um corpo físico belo, formoso, mas às vezes aquele paralítico? Mas André, não venho lhe ensinado que justamente aquele que fizer chorar, se transformar como esse mecanismo da dor, também padecerá? Que o indivíduo que promove a dor traz no seu íntimo o céu ou o inferno que a sua própria consciência traz? Acharia justo o nosso Pai fornecer um corpo mais belo e mais forte, uma segunda vez, àquele que fez mau uso na primeira? Lá, Humberto de Campos, que os apóstolos haviam entendido a lei de causa e efeito. Mas Jesus ainda seguiu. Aquele que hoje veste a túnica de rei, daqui a pouco poderá vestir a túnica de escravo. Aquele que tem a mão que fere, daqui um pouquinho poderá ter a mão cortada. Tiago interrompe: mestre, mas com isso o ciclo nunca iria acabar. Porque onde está o devedor, está o cobrador. Aquele que matou pela espada, perecerá pela espada. Então terá outro para matá-lo através da espada. Então o mal sempre estará presente na terra. E Jesus fala: Tiago, tu estás me indagando como Nicodemos. Como diz a lei de Moisés? Olho por olho, dente por dente. Esqueces, dizia Jesus, que a primeira lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando será que compreendereis que, além de interpretar a lei, deverá aplicá-la, senti-la, vivê-la? A partir do momento que o indivíduo aplique a lei do amor, e aquele que é o seu devedor ou o seu cobrador estiver na sua frente, e ver a figura do amor, entenderão que são dois irmãos. Numa jornada de aprendizado. E o perdão justamente dará o passo aonde não ter a nova criminalidade. Tiago, em lágrimas, falava: mestre, leve isso para suas peregrinações amanhã, o povo vai adorar. E de repente Jesus olha e fala: Tiago, acabo de sair com um diálogo com um doutor da lei, e ele não me entendeu. Imagine a massa. Mas calma, porque em momento oportuno eu vos enviarei o Consolador prometido. É a segunda vez que ele narra desse Consolador prometido. Na primeira estava ele com Simão Pedro, após ter curado o paralítico de Cafarnaum. Quando ele chorava, e Pedro falava: mas por que choras? Curamos tanto. Falei: mas o paralítico curado, dizia Jesus, está no bar, bebendo, falando que vai beber até não mais sentir as suas pernas. O leproso está em cama de meretriz, falando que vai gozar dos prazeres da carne até a putrefação. Aquela cega jura vingança. Não vim trazer remendo novo, pano novo para remendar trapo velho. Não vim trazer vinho bom para colocar em vaso sujo para que assim a vinagre. Eu venho trazer a cura real, a cura do Espírito. Mas chegará o momento em que vocês receberão o Consolador prometido. Ali ele esclarecerá todas as coisas, o Espírito de verdade. E o que é esse Consolador prometido? Vemos a nossa casa espírita, seja em Cascavel, seja no Paraná, seja no Brasil, ganhando cada vez mais volume de adeptos, volume de pessoas que procuram para achar um processo de consolação. E às vezes vemos nós, como dirigentes, como coordenadores, ou como às vezes à frente, trazendo toda uma ciência, apresentando de maneira fria. E esquecemos que para realmente consolar, deveremos passar primeiro o nosso pensamento pelo nosso coração, para daí sim conseguir estender uma mão ao nosso próximo. Lembro uma vez que Divaldo Franco estava aqui em Cascavel proferindo uma palestra, e na fila estava uma mulher que nós sabíamos que o seu filho havia se suicidado. E seguindo, estávamos do lado, escutamos a mulher falando: Divaldo, quero saber do meu filho, como está? A gente falou: nossa, é um suicida, né?
Será que ele vai trazer alguma coisa? Vai falar? Ele olhou para ela e disse: ele está bem. E era algo recente. E eu olhei e falei: nossa, mas não é verdade. Pelo que eu conheço do suicida, ele vai passar por um processo. Fiquei olhando. Ele olhou para ela: você é espírita? Sim, ele está bem. Você não esqueceu o que ele está passando agora. O que você esqueceu é que ele é filho de Deus. Jesus não deixará uma ovelha. Ele é o bom pastor. Seria isso talvez para consolar a alma de uma mãe? Ou seria apresentar todos os tormentos que um suicida poderia passar? Acabamos entendendo as leis da doutrina espírita. Acabamos entendendo as 1019 perguntas. Podemos citar elas. Mas teríamos a capacidade de empregar uma dessas perguntas a consolar o nosso próximo. De ler o Evangelho e conseguir aplicar dentro da nossa família. Essa é a proposta da doutrina espírita. Essa é a proposta que vem sendo acolhida e agasalhada aqui no coração do Evangelho. Que possamos nós fazer a nossa parte. Sejamos preparados, porque o nosso espírito é imortal, o nosso corpo fica. Mas o que é que eu faço para o meu espírito hoje? Porque é isso que eu vou levar nessa grande viagem. Meu muito obrigado, um bom final de semana a todos.